Bom, meu nome é Ana Carolina Carvalho, eu sou de formação, eu sou psicóloga, eu fiz psicologia na USP de São Paulo, mas eu fui quando eu entrei na psicologia, eu tinha, assim, dentro do que se pode ter de certeza, né, quando se tem 18 anos, é muito jovem e está começando a faculdade, eu tinha uma ideia, acho que não era uma certeza, era uma ideia de que eu seguiria mais para uma área clínica. Tanto que, ao longo da faculdade, eu estudei bastante psicanálise, eu fiz posteriormente uma formação em psicanálise, mas acontece que eu sempre vivi dentro de mim uma divisão entre a psicologia e a letras. Eu cheguei a ir no prédio da letras lá da USP, eu fiz matérias, eu fui me informar como que eu poderia fazer a transição da psicologia para letras em um dado momento da minha trajetória, do meu curso, e aí acabei optando por ficar na psicologia. Então, tinha dentro de mim uma ideia de que eu trabalharia com livro, que eu gostaria talvez de trabalhar com literatura. Então, eu fui fazendo também grupos de leitura, de estudos, com foco na literatura. E quando eu me formei, é, eu fiz uma especialização lá na Faculdade de Medicina em saúde coletiva. Eu achei que talvez pudesse também ser esse caminho, porque eu gostava muito de estudar Foucault, de estudar as questões da saúde mental na sociedade, né? Também era uma coisa que me encantou na faculdade. Mas quando terminou essa especialização, eu recebi uma proposta para trabalhar numa escola. E eu já tinha uma ligação também com a educação, porque minha mãe é educadora, né? Então já tinha esse ambiente em casa, vamos dizer assim. Mas eu recebi essa proposta para trabalhar numa escola e eu achei que talvez pudesse ser interessante tentar, né? Naquela época, é, eu recebi a proposta de ser professora de educação infantil, e naquela época podia, porque hoje em dia você precisa ter um curso de pedagogia para ser professor de educação infantil, mas naquela época não. E isso era uma coisa muito interessante, né? Embora a gente preze a formação do pedagogo, as especificidades, né? Acho que isso é importante, e, e é importante, né, o professor seguir se formando e refletindo sobre a sua prática e tudo isso, mas naquela época você podia ter uma outra formação e dar aula na educação infantil. E isso era uma coisa interessante, porque eu fui trabalhar numa escola que não existe mais aqui em São Paulo, que era a Escola Logos, e num momento em que essa escola ela estava abrindo a educação infantil. Então eu fui parar junto de uma equipe muito assim empenhada em criar um currículo para aquela escola que estava começando. Então uma equipe que estudava muito junta, e uma equipe que tinha uma formação muito diversa. Então tinha ali filósofos, tinha cientista social, tinha gente da pedagogia, tinha gente da psicologia, tinha gente da letras, né? Então, esse caldo de olhares, de formações diversas, foi muito rico para a minha formação. Eu fiquei 4 anos nessa escola e foram anos, assim, riquíssimos mesmo, de muito estudo, de muita exploração. Tinha também uma liberdade na escola, né? A escola apostava muito na sua equipe. E isso também foi muito importante. Porque aí a equipe, né, assim, a gente sonhava, a gente estudava, era muito legal. Isso me marcou profundamente. E nesse período, também o que aconteceu comigo, eu seguia na psicologia, eu tinha consultório, né? Até era uma coisa interessante, uma composição interessante profissionalmente, porque a escola, além dela me dar uma sustentação financeira mais relevante naquele momento, que o consultório estava começando, também tinha essa proximidade com as famílias, esse olhar para o desenvolvimento da criança. Então,
eram também aspectos que alimentavam muito a minha prática clínica, né? Tinha esse diálogo. Mas aí eu comecei, você vê, né, que quando é para ser, teve um episódio lá atrás, quando eu estava pensando no que fazer, que eu falei em casa, eu acho que eu quero fazer letras, e aí todo mundo, letras não, imagina, né? E claro que eu não culpo isso, porque depois eu poderia ter feito, né? Enfim, poderia ter enveredado por esse caminho. Mas teve essa pressão e eu acabei indo para psicologia. Mas aí eu comecei a sempre muito encantada com a literatura, né? Então eu comecei a pensar desde muito cedo, primeiro, a importância da formação leitora desde a educação infantil, né? Então isso começou na minha prática, começou a reverberar na minha prática, eu comecei a pensar muito sobre isso, né? O que é formar o leitor desde a educação infantil? Quais são as questões que estão em jogo? Que condições a gente precisa garantir? A qualidade literária, né? Então era um momento também, década de 90, que o mercado editorial brasileiro estava crescendo muito no que diz respeito à literatura feita para as infâncias, né? Então eu comecei a me interessar muito por essas questões, me interessar muito pela questão de como a literatura entra na escola, né? Muitas vezes como um subterfúgio, muitas vezes como um apoio para ensinar outra coisa. Isso começou a, não ali na minha prática, mas eu observava, né, pensando nesse todo da escola, né? Isso começou a não a me incomodar, mas eu comecei a achar que, puxa, é por aí que eu quero ir. Eu quero pensar a formação leitora dentro da escola. Acho que esse é um caminho, né? É um caminho muito interessante. Bom, então eu fui seguindo, pensando essas questões, lendo cada vez mais, né? Me interessando sobre isso, fazendo curso, levando para minha prática, fazendo reflexões. E aí chegou um momento, então eu fui, né, levando essas duas esses dois caminhos profissionais, digamos assim, em paralelo. Eu tinha lá o meu consultório e eu tinha também, aí quando eu saí da escola, eu já comecei a trabalhar com formação de educadores, né, junto ao terceiro setor, que naquela época nem se chamava terceiro setor, eram as ONGs, né? Então, junto às ONGs, comecei a trabalhar com redes públicas e fui levando em paralelo. E o que começou a acontecer é que, junto desse trabalho com a formação de professores, eu comecei também a trabalhar para editoras. A minha coordenadora lá no Logos foi trabalhar numa editora mais adiante, e aí ela chamou algumas pessoas daquela equipe, né, aquela equipe tão produtiva, né, inventiva, ela chamou algumas pessoas para fazer uns trabalhos na editora que ela estava trabalhando. E eu fui uma dessas pessoas. E aí eu comecei também a perceber que, que talvez o mercado editorial tivesse alguma coisa a ver comigo, né? E aí eu fui, assim, me aproximando de algumas editoras, mas eram sempre trabalhos pontuais. E, e aí, lá pelas tantas, o que, que eu fui notando? Né? Eu fui notando primeiro que o trabalho na área de educação foi se intensificando, então começaram a surgir formações fora de São Paulo, viagens, né? E eu fui me encantando cada vez mais diante dessa possibilidade de falar para um público maior, né? E também foi fazendo mais sentido para mim, mais sentido pensar essas questões, isso foi crescendo, crescendo, e eu acabei optando por ficar só na área de educação. Então, eu fui aos pouquinhos encerrando o meu consultório, né? Eu acho que ter tido essa formação em psicanálise, ter tido 13 anos de consultório, é algo que me acompanha até hoje, né? Então, e que me ajuda muito nas formações também. A escuta, esse olhar para o outro, né? O poder pensar outras questões para além do pedagógico, acho que isso me ajuda bastante. Mas eu fui notando que eu preferia trabalhar na área de educação e, sobretudo, na educação pública. Aí, quando foi assim,
Acho que 2020, bem na pandemia, ou talvez 2021, começo de 21, era um momento em que os projetos de educação, eles estavam um pouco suspensos, né? Porque ninguém sabia muito o que faz com as escolas, né? Todo mundo em casa, 2021 já voltando aos pouquinhos, né? Mas eu estava trabalhando em 2 projetos que terminaram em 2020 e de repente em 2021 eu me vi sem trabalho, né? Primeira vez na vida, era um momento em que era isso, né? Os financiadores não queriam começar um projeto novo naquela hora, porque não se sabia muito, né? O que fazer, era a hora que mais precisava, na verdade, né? Mas enfim. E aí eu me lembro que eu mandei uma mensagem para Renata, da editora Peirópolis, e a gente já tinha tido outros contatos anteriores, sempre muito bons, né? Já tinha feito trabalhos, já tinha organizado uma antologia para a editora Peirópolis de contos tradicionais, que foi outro assunto que me encantou lá pelas tantas. E aí eu falei, olha, Renata, outro dia, né? Você já me chamou para fazer trabalhos e eu não podia. Eu queria dizer que agora eu posso, viu? Eu tô... E aí a gente começou a conversar. E a Peirópolis estava num momento muito bacana também pensando como que a editora poderia ajudar os professores que estavam em casa, né? Então ela fez uma coisa muito legal que foi uma biblioteca digital para o professor. Então, os professores cadastrados podiam entrar, ter acesso a todos os livros na íntegra, não podia baixar, claro, né, porque tem uma questão de direito autoral, e eram PDFs com a marca d'água, tal, mas tava ali o livro, né, então podiam ler por si mesmos, né, por conta própria, podiam escolher um livro para compartilhar com a sua turma, e aí podia compartilhar online, isso era muito legal, e estava querendo mesmo fazer materiais que apoiassem mais o professor. Sempre a editora teve essa preocupação, mas ali mais ainda, né? Como é que nós, como editora, podemos apoiar os professores nesse momento em que tudo está muito desafiador? E aí eu entrei a princípio para ajudar a pensar esses materiais, a organizar o que já tinha, a fazer o que a gente depois chamou de curadorias de leitura para os professores, a gente fez esse material. E aí eu fui também me aproximando do editorial. Então, comecei a olhar para os livros que estavam chegando, apoiar a Renata nesse trabalho, e, e aí pronto, aí aos 50 anos eu aprendi uma nova profissão, eu continuo trabalhando com formação de educadores, sobretudo na área da leitura, é o que eu mais faço, né? Mas eu também aprendi, eu brinco que eu trabalho dos 2 lados do balcão, porque eu penso tanto a chegada do livro na escola, a recepção do livro, a mediação da leitura na escola, a formação de leitores na escola, quanto agora eu estou participando da edição do livro, né? E isso é muito interessante, porque eu acho que tudo que eu observo na escola acaba entrando também nesse processo de edição, de algum modo, está ali presente, né? E também qualificou o meu olhar como mediadora, porque saber dos processos de produção do livro ajuda muito a pensar na mediação. Então, são 2 trabalhos que se retroalimentam, e eu fico muito feliz de poder estar com essa configuração profissional na minha vida. Uma questão que eu acho que até um pouquinho anterior a essa sua pergunta, mas que faz parte dessa sua pergunta, né? Que é a qualidade literária. Hoje em dia a gente tem um mercado muito vasto, muito amplo, muito diverso, né, na literatura para as infâncias. E a gente tem coisas muito boas e a gente tem coisas que não são tão boas, né? A literatura infantil, ela ainda carrega um pouco de uma herança muito antiga, né, de que a literatura é feita para ensinar alguma coisa,
que precisa ter uma moral, que precisa passar uma mensagem, né? Que é feita para. Até uma expressão que a gente ainda escuta muito na escola, que é assim, esse livro é bom para trabalhar tal coisa, né? E é claro que quando a gente lê uma boa literatura, a gente aprende uma porção de coisas. Mas a literatura não é feita para isso, né? A literatura tem um outro propósito. Claro que ela tem um propósito na vida, mas ela tem um outro propósito, que é colocar a gente em contato com um tipo de linguagem, que é a linguagem poética, que é a linguagem literária, né? Que é uma linguagem que subverte a lógica da linguagem comum cotidiana, né? Então ela coloca a gente em contato com, com essa poesia da linguagem, com essa possibilidade que existe da gente brincar com a nossa língua, né? Com a linguagem, da gente subverter, da gente criar uma forma ali nunca antes vista, né? Uma forma que encanta, que faz sorrir, que emociona, que toca. Então, ela coloca a gente em contato com essa forma muito especial de linguagem, né? Ela também coloca a gente, acho que quando a gente lê literatura, a gente pode se sentir, conhecer, né, a realidade do outro, né? Então eu acho que a literatura também vai nos sensibilizando para a gente olhar para esse outro, para a gente imaginar outras vidas, para a gente viver sob a pele de outros personagens, né? Então, se a gente for pensar, a nossa vida ela é muito reduzida, né? Então, cada um nasce, né? De, de, de um determinado pai, uma determinada mãe, num determinado lugar, tempo, cultura, espaço, né? Tem ali as suas vivências, as suas emoções, e como é que é ser outro, né? E a literatura, ela ajuda a gente a experimentar isso, como é que é ser um outro. E isso, puxa, eu acho que é o que a gente mais está precisando no mundo, né? Que é a literatura realmente tem o poder de nos tornar mais empáticos, né? De se colocar no lugar do outro. Isso é muito caro à literatura, né? Então eu acho que a primeira coisa, né, é a gente conhecer o que se produz, né, ter acesso, e o mediador, né, é essa pessoa que precisa ter um repertório muito amplo, muito vasto, né, precisa ser antes um leitor para então ser um mediador, né? E tem saberes que são muito específicos do mediador, que é escolher um determinado livro para aquele grupo, né? Pensar também que como a leitura vai ser uma leitura mediada, e aí eu acho que tem muito a ver com essa sua pergunta, né? A gente vai escolher um livro que possa trazer desafios aos leitores, né? Que possa ajudar os leitores a progredir um pouquinho mais na sua leitura. Então, não é só o livro. Às vezes a gente até escuta assim, eu levei esse livro porque as crianças gostam, né? Tudo bem, é um critério, mas a gente não pode ficar só nesse critério, né? Ele é um ponto de partida, mas ele não pode ser um ponto de chegada, porque o mediador é essa pessoa que vai olhar, né, pensando na formação daquele leitor e pensando o que ele já leu, sim, né? E o que ele ainda precisa ler. Então, são gêneros diferentes, são é, outras formas de trabalhar a linguagem, outras formas de tensionar texto e ilustração, né? Outros temas, diferentes autorias, diferentes vozes, né? Então, o mediador é essa pessoa que vai olhar, vai dar conta dessa formação do leitor, né? Que precisa de uma diversidade, que precisa de uma continuidade, né? Então, a gente precisa também garantir que os leitores possam ter acesso contínuo, por exemplo, à poesia, ao conto tradicional, ao conto autoral, ao livro ilustrado, né? Enfim, ao texto informativo, e aí acho que a gente, né, porque o leitor também ele não se forma só com a literatura, ele se forma circulando numa diversidade de textos, entre eles o texto informativo, que acho que a gente vai falar mais sobre ele depois, né?
Mas o mediador é essa pessoa, então, que pensa, né, na diversidade, na continuidade e pensa também numa progressão. Porque se ele está dentro da escola, é papel da escola ajudar os estudantes, as crianças, os estudantes a lerem cada vez melhor, né? E isso a gente consegue pela mediação, né? Precisa de um outro leitor e consegue também por um dispositivo didático que acho que agora está se expandindo nas escolas, mas ainda precisa crescer muito, que é a conversa literária, a conversa em torno do lido, que é esse momento também, né, e que aí o papel do mediador é crucial, é fundamental, que é esse momento que os leitores vão compartilhar as suas impressões, os seus olhares, o que eles viram, né, mediados por um leitor mais experiente, que vai poder acolher esses diferentes olhares, que vai poder contribuir para que esse grupo possa construir junto um sentido para aquela leitura, né? Mas esse momento da troca entre os leitores, eu sempre sublinho nas formações, né? E quando eu estou conversando com mediadores, com professores, que a leitura, às vezes a gente tem uma ideia, né? Em geral, a gente tem uma ideia de que a leitura é uma atividade muito solitária, mas ela na verdade não é. A leitura ela é uma atividade extremamente social, né? Ela é encharcada de sociabilidade, porque primeiro, né, eu estou aqui com um livro, né? Esse livro ele chegou até mim por alguém, por outro leitor. Pode ser que eu tenha lido uma resenha no jornal, pode ser que eu tenha visto alguém no YouTube falando desse livro, pode ser que um amigo, uma amiga tenha indicado, pode ser que alguém na escola tenha me indicado esse livro, na escola que eu trabalho, enfim. Então, o livro sempre chega por alguém, né? E quando a leitura me toca, quando a leitura mexe comigo, eu também quero compartilhar com alguém. É assim, né? É muito natural, vamos dizer assim. Na verdade, não é nada natural, é social, né? É uma prática social que faz parte da leitura, mas a gente sente como natural, né? Quando o livro mexe com a gente não quer deixar ele só para a gente quer compartilhar, né? Tem um escritor que eu gosto muito, que já faleceu, que é o Bartolomeu Campos de Queiroz, que ele dizia algo muito bonito, assim, ele dizia que a beleza é muito triste quando ela é vivida de modo solitário. E pode ver, né? Falou isso numa entrevista para o Museu da Pessoa, e ele dizia assim: você vai num filme e aquele filme te toca, você fala, meu Deus, tal pessoa tinha que estar aqui comigo, né? Você vê uma paisagem muito bonita, você fala, nossa, eu quero. O que, que a gente faz, né? A gente tira uma foto para compartilhar, para mostrar para o outro, né? E isso acontece muito com o livro. A gente indica, né? E quando a gente lê junto, essa é uma prática que também está se expandindo, né? Que são os clubes de leitura. Quando a gente lê junto, a gente amplia também os nossos olhares para aquela obra, a gente compreende aquela obra com mais profundidade, a gente vê nuances, né? A gente se alimenta do olhar do outro que viu nuances que a gente não viu, que prestou atenção em detalhes que a gente não viu, né? Então, o papel do mediador é esse também, é favorecer espaços de troca, porque o que a gente quer na escola, o que a gente precisa que aconteça na escola, né, é essa sustentação, primeiro dessa rede de leitores, se a gente se forma leitor quando a gente está junto com outros leitores, e também para a gente ter esse prazer, né? Muito se fala do prazer da leitura, mas que prazer é esse, né? É o prazer de poder ver coisas ali naquele livro, que é poder ampliar a construção de sentidos daquela leitura, que é ler cada vez melhor, que é estabelecer relação entre os livros, né? Que é poder se encontrar, de certa forma, naquela leitura, ou conhecer outras realidades, outros mundos possíveis, mas é também, né, essa construção que o leitor vai fazendo, que ele vai lendo cada vez melhor, esse prazer, né,
de construir um trajeto leitor, um percurso, fazer relação entre as obras e tudo mais. Então ele tem um papel assim fundamental, né? Um mediador. Sem mediação, né, não se forma leitor. É uma pergunta difícil, né? Livros que me tocaram. Eu acho que eu citaria O Grande Sertão Veredas, que eu acabei de reler recentemente, e que eu acho que ele é um livro muito falado, mas eu acho que pouco lido, assim, principalmente na contemporaneidade, né? Ele propõe mesmo uma travessia para o leitor, ele fala de uma travessia e ele propõe uma travessia para o leitor. Acho que ele toca em questões muito. Ele é um livro que resvala, né, para uma questão mais espiritualista, até, né? Ele fala de uma travessia que todos precisamos atravessar na vida, né? Ele fala de uma retidão, né? De um propósito. É muito bonito isso no livro, acho que isso é pouco falado. E ele traz uma dimensão do mistério, do desconhecido, né? Desse desconhecido que é esse outro que a gente nunca chega a conhecer completamente, né? Eu acho que a Diadorim representa um pouco isso, né? A gente nunca sabe quem é o outro, na verdade, né? De um encontro consigo mesmo também, acho que tem uma dimensão ali de um destino, do que era para ser, né? De um trajeto que também é um encontro consigo mesmo. Acho que é bem, bem bonito esse livro. E acho que não é um livro para ler uma única vez, né? Acho que é um livro para ler muitas vezes. E eu gosto, sim. Eu acabei de ler um livro também que me tocou bastante, que é um livro de um escritor que nasceu no Afeganistão e mora na França atualmente, que se chama Atik Haimi. O livro chama A Pedra da Paciência, Singh Sabur, A Pedra da Paciência, que relata, tem um aspecto muito bonito nesse livro, porque ele relata uma situação. O livro se passa dentro de um quarto, dentro de uma casa, dentro de um quarto é uma mulher que está velando o seu marido, que participou de uma guerra civil e ele está baleado, né? Então ele está ali numa situação quase como um vegetal vegetando, né? De uma inconsciência. E a pedra da paciência, essa Singh Sabur, é uma pedra que tem num mito persa e que ela escuta, né? As pessoas vão até ela para dizer do seu sofrimento, das suas mazelas, das suas questões mais profundas, das suas angústias. E aquela pedra, ela fica ali até o momento em que ela vai estourar, que ela estoura, né? E assim, ao estourar, ela liberta as pessoas das suas angústias. Então tem um aspecto simbólico muito evidente assim nesse livro, né? E essa mulher vai falando das suas angústias para o marido e ela transforma de certo modo o seu marido numa Singh Sabur particular, né? E aí ela vai trazendo todas as questões que envolvem, né, a mulher numa sociedade que é uma ditadura, né? Que é uma sociedade regrada pelo islamismo mais radical, né, que está muito distante da religião islâmica, né, que foi apropriado politicamente tudo. E aí ela vai revelando, né, ao mesmo tempo que ela vai revelando essa situação da mulher, ela revela também uma força enorme, né, modos de contornar, de sair, de sobreviver a essa situação toda. É um filme, olha aí, eu falei filme, eu vou dizer por quê. É um livro muito delicado, que trata de uma questão muito difícil, muito dolorida, e ele é um livro muito visual. O Atik Haimi é também um cineasta, né? Então ele tem uma visualidade, ele tem um trabalho com a linguagem que apresenta para o leitor uma visualidade como poucas vezes eu vi. Eu acho que
Eu citaria essas duas obras porque eu acho que elas trazem também um aspecto que é o aspecto do simbólico, né? A gente hoje em dia está assolado, acho que essa literatura é importante também em termos sociais, mas a gente está assolado por uma literatura que fala muito do cotidiano, da realidade, né? Então, esse, esse eu ficcionado, né? Então, muitas vezes a gente vai até um livro, né? E a gente acaba encontrando aquilo que a gente já conhece no livro. Eu, em geral, gosto de ir para obras que me revelem aquilo que eu não conheço, né? E eu acho que o simbólico ele ocupa muito esse lugar, né? Então, eu diria que essas obras que trazem o simbólico, que trazem uma outra realidade diferente da nossa, né? Mas que constroem essa realidade por metáforas, pela presença do simbólico, são obras que costumam me agradar mais, que eu acho que do que essas obras, né, muito coladas na nossa realidade, quase tratados sociológicos, né? Então eu indicaria essas duas, embora tenha tantas outras nesse que apresentam esse tipo de trabalho de construção. E aí, obras que eu editei, puxa, é difícil escolher, né? Eu tô agora trabalhando, é que tá tão presente para mim, eu tô agora trabalhando com três obras de um escritor indígena que a gente vai lançar ainda esse ano, mais para o final do ano, que é o Yaguari Yamã, esse escritor indígena, e são contos de assustar. São ele é de uma etnia em que circulam muitos contos de assombração, contos de assustar. Então ele fez essa trilogia que são os Visagentos, os Engerados e os Encantados. Então são histórias assustadoras, histórias de medo, né? E aí com toda a referência das culturas indígenas, né? Uma linguagem que também é uma linguagem um pouco diferente da linguagem que a gente está muitas vezes acostumado a encontrar na literatura. Então eu citaria, eu estou aprendendo muito. Eu acho que os livros que todos eles, né? Eu estou aprendendo muito e eu acho que é uma riqueza quando a gente recebe um livro, né, de um autor, de uma autora, e a gente pode contribuir para aquela autoria, para aquele livro ganhe lugar no mundo. Então, eu citaria esses, mas só porque eu estou trabalhando muito neles, né? O Anelli, ele tem esse olhar, né? Ele é essa, não é à toa que ele é um cientista, né? Porque o cientista é esse curioso, né? Que não tá tranquilo com o mundo, né? Ele quer descobrir outras coisas, ele quer descobrir como as coisas funcionam, de onde elas vêm e o que a gente pode fazer com aquilo. E o Anelli sacou uma coisa muito importante, porque ele mora em São Carlos, né? E aí ele percebeu algo óbvio, mas a gente muitas vezes, né? A gente não enxerga o óbvio. Tá ali, né? Bem na nossa frente e a gente não enxerga. Então, o que ele percebeu? Ele, puxa, ele está em São Carlos, que é uma cidade que tem mais, ele fala, né? É a cidade que tem maior número de doutores por metro quadrado. Tem duas universidades, né? Grandes, importantes, em São Carlos. E as escolas, e quando ele foi um dia conversar numa escola, ele se deu conta de que as escolas não tinham o menor contato com a universidade, com os cientistas, com as pessoas que estão na universidade, né? E aí essa coleção surge daí, dessa, poxa, vamos fazer uma coleção que traga o cientista, tem tanto cientista pesquisando coisas tão interessantes, né? E aí tem um outro aspecto que eu acho que também resvala, né, para a questão da literatura feita para as infâncias e tal, porque as crianças, né, elas são muito interessadas no mundo, mas muito, e elas não querem saber pouca coisa.
Elas têm interesses profundos, muito profundos. Eu lembro que quando os meus filhos eram pequenos e o meu filho que tinha, né, às vezes ele me fazia umas perguntas no trânsito. Mãe, por que não sei o que, né? Que eu falava, meu Deus, peraí, eu preciso estudar para te responder essa pergunta, eu também não sei, né? Então as crianças elas querem saber, elas são filósofas, né? Elas estão chegando nesse mundo, elas se perguntam, elas querem saber como as coisas funcionam, por que as coisas existem, né? Por que a centopeia tem tantos pés? Por que ela precisa de tantos pés, né? É, por que a tartaruga tem aquele casco tão duro, né? Elas querem saber por que as estrelas brilham, por que a lua muda de tamanho, né? Elas não querem saber poucas coisas, elas têm interesses muito profundos. E, e às vezes a literatura ela menospreza, né? Ela menospreza a capacidade que as crianças têm de conhecer, de saber. Uma coisa que eu escuto muito quando eu vou nas escolas, e aí começa-se a conversar sobre livros, é assim, as professoras falando, eu não sabia que meus alunos sabiam de tanta coisa, né? E que bom que elas perceberam isso, mas que triste, né? Que é você estar na escola e você não ter se dado conta, ou seja, você não está ouvindo as crianças, você não está conversando com as crianças, porque se você conversa 5 minutos com uma criança, você vai ver que, né? E é isso, né? A universidade tem tanta gente fazendo pesquisas interessantes, relevantes, importantes, descobrindo coisas maravilhosas que poderiam ser compartilhadas com as crianças. Então, esse projeto é isso, né? É levar os cientistas com as suas biografias, né? Mas também com os seus estudos, com as suas perguntas, com as suas respostas provisórias, né? Com o seu jeito de pensar, levar para a escola. Fazer as crianças, as escolas conhecerem os cientistas, né? E também tem algo que resvala para a vocação, porque, puxa, de repente, uma criança que escuta um cientista falando de baleias, de repente essa criança descobre que ela também quer estudar as baleias, ou ela não quer estudar as baleias, mas ela quer, sei lá, estudar as algas, né? Enfim, então também tem essa possibilidade de abrir caminhos para as crianças desde cedo. E o livro informativo, né? É curioso como o livro informativo ele está fora do discurso, né? Mesmo aqui a gente começou falando bastante da literatura, ele está fora do discurso quando se pensa em formar leitores, né? A gente pensa muito mais na literatura. E os livros informativos, eles ensinam outras coisas para as crianças muito importantes, né? Eles ensinam a pesquisar, eles ensinam a fazer perguntas, os bons livros informativos, né? Eles partem de perguntas e eles ensinam a fazer perguntas. Eles ensinam muitos conteúdos para as crianças, né? Eles ampliam o conhecimento para as crianças. Ah, mas tudo isso não está no Google, né? Não está no chat GPT, na inteligência artificial? Não está. Não está porque os livros informativos, e isso é uma coisa importante da gente também levar em consideração, os livros informativos têm uma autoria, têm um jeito de ter organizado aquele conhecimento para aquele grupo de leitores a que o livro é destinado, né? Tem uma forma muito específica, muito autoral, que tem muita pesquisa sustentando aquele modo de compartilhar o conhecimento, né? Tem também um estímulo, os bons livros informativos, eu costumo dizer, são aqueles que ensinam a perguntar, né? Que oferecem um conhecimento, respostas, mas que também ensinam a ir além, a perguntar, né? Então, os livros informativos ensinam coisas diferentes do que ensina a literatura. Eles ensinam essa diversidade textual também, que a linguagem ela se apresenta de formas muito diferentes, né? Você precisa de uma precisão da informação no livro informativo, né? Que você não vai precisar na literatura necessariamente. Então, agora, os professores também precisam ser formados a mediar o livro informativo, né? A gente pode abrir um livro informativo e não ler de cabo a rabo como a gente lê um romance. A gente pode ir lá e buscar uma informação
muito precisa, muito específica e aprofundar naquela informação, né? O livro informativo ajuda também os leitores a obter conhecimento a partir das imagens, dos infográficos, né? De tabelas, dos gráficos, da ilustração. Então, a ilustração de um livro informativo, ela precisa ter também uma precisão, que é diferente do livro literário, né? Então, são conhecimentos muito relevantes para a formação de leitor, muito diversos, e que o leitor precisa ter acesso para poder se formar nessa diversidade, né? E também para... Eu lembro, de novo eu vou falar do meu filho, embora eu tenha uma filha também que lê muito literatura, mas o meu filho sempre gostou dos livros mais informativos, né? Ele pedia, eu quero um livro sobre deserto, eu quero um livro, né, sobre, sei lá, astronautas. E uma vez, quando ele estava voltando de férias, a professora da escola dele fez um questionário, deu um questionário para as crianças. E as crianças tinham que responder que livro que elas tinham lido nas férias. O que elas tinham lido nas férias? Ou era que livro? Acho que era que livro. Eu falei, e o que você respondeu? Ele falou, eu respondi que nenhum. Eu falei, nenhum, mas você leu um monte de coisa nas férias, né? Ele lia também muito a sessão de futebol, que ele gostava de futebol, gosta ainda, no jornal. E tinha lido livro informativo. E aí ele falou, que quando a professora foi falar, ela só deu exemplo de livro de história, né, história de ficção, né? Que naquele momento ele falou história. Então eu achei que não valia as leituras que eu tinha lido, né? Então você vê, ele é um super leitor, mas ele não é um leitor de literatura. Então, também a importância da gente diversificar e validar as diferentes leituras é também ajudar os leitores a encontrarem seus caminhos, né? Suas preferências, seus gostos, aonde eles querem aprofundar. Isso é importante também, inclusive para forjar uma relação pessoal, íntima com a leitura, que não precisa ser só literária, né? A gente está trabalhando em 2 livros nesse momento, já, sim, uma edição mais avançada, que é o ABC da Terra, que é um livro do Anneli, da Celina Bodenmiller, né? Que é a parceira do Anneli, de vida e também de muitos livros. No caso do ABC da Terra, a Graziella Matar. E o ABC da Terra, ele faz parte também, mas ele vai entrar na coleção. Então, ele vai se distinguir um pouquinho dos outros livros, mas ele faz parte de uma coleçãozinha de abecedários, que é um gênero muito antigo na literatura infantil, né? Um gênero muito tradicional da literatura infantil, mas o Anneli e a Celina, eles, de certa forma, subverteram esse gênero, né? Que são os abecedários que apresentam as letras para as crianças, né? Eles nasceram assim, os abecedários, mas o Anneli e a Celina, eles construíram abecedários híbridos que trazem tanto a linguagem poética, que são os versinhos, quanto a linguagem informativa, né? Os textos informativos. Eles começaram com Abecedinos, que é um livro que faz ainda muito sucesso com os pequenos, que fala sobre os dinossauros, né? Então eles vão de A a Z, né? Nomeando os dinossauros. Depois eles fizeram o ABCD espaço, que fala do espaço, do universo. O ABC da arqueologia, em que eles fazem uma homenagem a Nied Guidon, né? Então também, olha, como já se aproximando desse olhar também para o cientista, né? E agora eles estão fazendo o ABC da Terra. Nesse livro, o cientista vai ser o próprio Anneli. Depois tem o Caçadores de Fósseis, que é um livro com uma linguagem já mais literária, já entrando mais no terreno da ficção, mais parte de uma situação real, de uma, de uma exploração, de uma pesquisa que aconteceu no sul do Brasil. E a gente tem também mais um ABC
para nascer daqui a um tempinho, que é o ABCETA, que é com um cientista que estuda os cetáceos, as baleias, né? A gente tem um livro sobre os esqueletos, histórias esqueléticas, e a gente tem um livro sobre algoritmo, que está também para sair. E acho que por enquanto são esses, assim, se não me falha a memória, são esses que estão para sair. E aí a mensagem, eu acho que a mensagem é um pouco o que a gente falou aqui, né? Que a escola mais interessante, né? Pensando que eu estou falando para educadores, né? E é a escola que é aberta para o mundo. E eu acho que esse projeto USP nas escolas, ele tem muito a ver com isso, né? Com essa escola que é porosa, que é aberta para o mundo, que não se fecha, né? A gente tem uma expressão muito corrente na educação, que é além dos muros da escola, né? Que é essa escola que, sabe, ela tá olhando para fora, ela tá conversando com o que tá fora. Ela não fica lá encerrada em si mesma, né? Reproduzindo, reproduzindo. É a escola que, que também educa as crianças, os estudantes para o mundo, para a vida. Então, quanto mais o mundo, quanto mais a vida tiver dentro da escola, melhor, né? Ela precisa sim criar, né? Então, falando até no campo da formação de leitores, que é a minha área, tem uma estudiosa argentina, que é a Adélia Lerner, que ela fala assim: a escola precisa ser uma comunidade de leitores e de escritores, se ela quer formar pessoas que leem e que escrevem, né? E ela precisa funcionar como se ela estivesse fora dali. E por que ela fala isso? Porque a escola tradicionalmente se fechou muito em si mesma, né? Então ela precisa trazer, por exemplo, para dentro dela as práticas de leitura que acontecem no mundo. Não tem que inventar uma coisa que só existe na escola, né? A escola fez muito isso. Ah, então eu vou criar textinhos só para ensinar a ler. Então são textinhos bobinhos, que não dizem nada às crianças, que são baseados na repetição. Ah, mas a repetição, puxa, e a poesia que traz a repetição, né? E os jogos de linguagem, e as parlendas, são textos que estão no mundo, que têm uma relevância para todo mundo, né? Não precisa a escola criar um textinho só para ensinar, não, vai ensinar com os textos que estão no mundo, que encantam, que as crianças brincam também com eles, né? Então eu acho que a ideia, eu vou escrever textos que existem no mundo, né? Não um texto que e para alguém ler, pelo amor de Deus, né? Porque a gente escreve para alguém, nem que seja às vezes esse alguém é a gente mesmo, né? Mas textos que têm sentido, não para a professora dizer se está certo ou errado, mas textos que comuniquem, né? Que tem uma autoria ali. Eu escrevo porque eu quero dizer alguma coisa para alguém, né? Pode ser um bilhete, um e-mail, uma mensagem de WhatsApp, pode ser um romance, né? Um livro informativo. Eu estou comunicando para alguém, estou colocando aquilo em diálogo, em conversa, né? Então eu acho que o recado é esse. E essa nossa coleçãozinha, muito muito pensada, muito querida, muito sonhada, ela explicita isso, né? Que, poxa, ela nasce dessa constatação, né? Poxa, em São Carlos as escolas não conversam com cientistas, olha a riqueza que se está perdendo, né? E então esse é o nosso desejo, que a escola converse com o mundo, converse com as coisas interessantes, né? Com as produções bonitas, com que os cientistas fazem, que os poetas fazem, né? Que os escritores, que os cineastas, os dramaturgos, né? Que a escola possa é isso, né? Formar pessoas para esse mundo, que pensem esse mundo, que queiram conhecer, saber mais, que questionem. É por aí.